Olá, irei estar agora apresentando um trabalho sobre o infarto e suas complicações nos idosos. Desde já, venho pedir desculpa aos eventuais barulhos que podem estar ocorrendo. Os integrantes do grupo é o Leonardo, Francisco, Sara e eu, José Vitor. Dando início, sabemos que uma das principais causas de morte em idosos é a doença cardíaca. As alterações fisiológicas, devido ao processo de envelhecimento nesses sistemas, sendo mais especificamente o sistema cardiovascular e o sistema respiratório, contribuem para aumento do índice, de morbidades e mortalidades, e também o aumento da diminuição dessa capacidade funcional desse idoso. E devido a esse processo de envelhecimento, ocorrem modificações. Modificações nas estruturas, do tecido cardíaco, no sistema renal, no sistema pulmonar, além das modificações que ocorrem no sistema musculoesquelético, que ajudam e contribuem para a diminuição da atividade física desses idosos. E o tratamento dessas condições nas pessoas idosas, o profissional deve ter muito cuidado e estar atento às especificações das diversas doenças cardiovasculares, para que tenha um tratamento e uma conduta correta sobre como agir nessas diversas doenças. O infarto agudo do miocárdio nada mais é do que a parte da morte do tecido cardíaco devido à falta de oxigênio. E temos como opções de tratamento revascularizações cirúrgicas, angioplastias, também temos os tratamentos clínicos, que são aqueles medicamentosos, e também temos a parte da reabilitação cardíaca, que vai depender também de como que vai ser seguido de acordo com o estado desse paciente. E também os primeiros cuidados, durante essas intervenções irão garantir a preservação desse músculo e a sobrevida e a recuperação desse paciente, que também vai depender de um diagnóstico precoce e um profissional apto para tratar esse paciente. Olá, vou falar um pouquinho da fisiopatologia do IAM. O IAM é causado pela ruptura da placa aterosclerótica com ou sem obstrução, causando uma diminuição no aporte sanguíneo ao músculo miocárdio, levando à necrose do tecido. Após a interrupção sanguínea, os níveis de O2 caem e o miocárdio começa a realizar o metabolismo anaeróbico, ou seja, falta de oxigênio. Então ele começa a liberar o lactato. Por isso que o paciente sente muita dor. E então vem a redução do pH. Como nós já vimos, o infarto ele é a interrupção do fluxo sanguíneo para o coração. E ele é causado pelo acúmulo de gordura nas artérias, pela obesidade e pelo aumento da pressão arterial. A aterosclerose ela é a principal causa do infarto. Ela nada mais é do que o alto consumo de alimentos ricos em colesterol, ricos em gordura, causando então esse entupimento para que o fluxo não aconteça. A pressão arterial ela é outro fator que pode contribuir para o infarto. Devido à alta pressão, o coração começa a trabalhar mais, engrossando as paredes da artéria e dificultando a passagem do sangue. Pessoas com diabetes têm chance de desenvolver doenças cardiovasculares, já que a diabetes está associada à aterosclerose e a hábitos de vida não saudáveis, como a alimentação não regulada e a falta de exercícios físicos. A obesidade ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, justo porque ela é uma doença caracterizada pelo sedentarismo e pelo alto consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar. Assim, pode-se desenvolver doenças como diabetes, colesterol alto e hipertensão.
O uso frequente e constante do cigarro causa inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos e, consequente, o enrijecimento deles. Isso favorece o infarto, além de AVC, trombose, aneurisma. Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Leonardo, vou falar um pouquinho agora sobre o tratamento. Então, como o infarto ocorre devido à obstrução de um vaso sanguíneo que alimenta o coração, o primeiro passo seriam os remédios. Os remédios antiagregantes plaquetários, assim chamados, que seriam o AS, o clopidogrel, enfim. Esses remédios eles vão impedir a formação de novos coágulos, assim melhorando a circulação sanguínea também. Vale a pena salientar que esses remédios são passados pelo médico de acordo com orientação e prescrição médica. Quando esses remédios não surgem o efeito esperado, o segundo passo é o procedimento chamado de angioplastia. Como muitos conhecem aí, é a mesma coisa que o cateterismo. Traduzindo, esse procedimento ele é feito no centro cirúrgico ou na hemodinâmica do hospital, onde é feita uma inserção na virilha do paciente, um pequeno corte, onde é introduzido um catéter que é guiado por um fio guia pela femoral, aonde vai ser guiado até a área afetada do infarto, no vaso. Chegando nesse vaso, na ponta desse catéter será inflado um balonete, um balão, a fim de que essa área venha a ser desobstruída e volte ao normal. Caso isso não aconteça, é introduzido uma mola chamada de stent. Esse stent ele vai ficar fixo nesse vaso, a fim de que esse vaso não venha a se fechar ou obstruir de novo. Já no terceiro passo, que é os casos mais graves, a gente pode ser necessário a realização de uma cirurgia de ponte safena, que normalmente é feita cerca de 3 a 7 dias após o infarto, que consiste na retirada de um pedaço da veia safena, que fica localizada na perna, para substituir a parte obstruída na artéria do coração. Assim, reativando o fluxo sanguíneo, né? Normalmente tudo ali voltando ao normal. Enfim, após o tratamento, a parte fisioterapêutica, é onde a gente vai entrar aí, com a liberação do médico cardiologista, pode-se iniciar a fisioterapia, com exercícios respiratórios, alongamentos musculares, exercícios para melhorar o condicionamento do corpo, enfim, exercício que vai começar gradativamente e assim, de acordo com a melhora do paciente, a gente também vai forçando um pouquinho mais aí. Já após a alta, o paciente indo para casa, esse paciente ele tem que mudar o seu estilo de vida, continuando tomando os medicamentos, é claro, continuando com a fisioterapia, o mais importante também, cuidando do peso, da alimentação, tendo uma alimentação saudável e, se possível, também praticando atividades físicas regularmente. E é isso. Então, para concluir nosso trabalho, as doenças cardiovasculares têm sido a primeira causa morte no Brasil, responsáveis por quase 32% de todos os óbitos, e é a terceira maior causa de internações. Então, como todo mundo já sabe, o IAM, o infarto agudo do miocárdio, é a obstrução total ou parcial de uma das artérias coronárias que irriga o coração e o músculo miocárdio. Então, o atendimento nesse paciente tem que ser um atendimento rápido e objetivo, uma equipe apta e preparada. Esse paciente é um paciente que tem que ser monitorizado, é um paciente que vai precisar de oxigênio, é um paciente que provavelmente ele vai para a UTI, é um paciente que vai precisar monitorizar sinais vitais, PA, frequência cardíaca, de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos,
ficar fazendo eletro de hora em hora para verificar como é que tá a onda ST, a onda P, é um paciente bem crítico, né? Então, na chegada desse paciente, a gente tem que realizar uma anamnese por completo, saber a história de vida desse paciente, saber a história pregressa, saber se ele teve outros infartos, saber se tem histórico familiar na família de infartos, se ele é hipertenso, quais as medicações que ele usa, ele é cardíaco, né? Então tudo isso a gente tem que são importantes dados que a gente colhe do paciente infartado. E também tem a Associação Americana do Coração estabeleceu um protocolo, um tempo de 90 minutos. Esse tempo é contado desde a chegada do paciente na emergência até o início da medicação trombolítica ou mesmo a angioplastia, que é a cirurgia, né? Então, a equipe não pode ultrapassar esse tempo, porque ultrapassando esse tempo, cada vez mais a gente põe em risco a vida do paciente e cada vez mais a chance de lesão é maior. Então, como eu falei para vocês, é um paciente grave, é um paciente que quando chega, toda a equipe fica por conta desse paciente. Porque quanto mais ágil a gente agir, menos lesão ele terá, né? Porque, como todo mundo já sabe, quando o miocárdio quando o sangue para de irrigar ali o coração, áreas do coração é lesionada, necrosada, né? Devido à falta de oxigênio. Então, a equipe não pode ultrapassar esse tempo de 90 minutos. É um paciente, como eu já falei, é um paciente que provavelmente segue para a UTI ou para a unidade cardiológica, para maiores intervenções. Isso depende de cada caso, né? Depende também da extensão da área afetada. Se esse trombo já vem de muito tempo, se é um trombo pequeno ou grande, qual a região que esse trombo está, se só a medicação mesmo, sem ser a cirurgia, resolve. Então, cada caso é um caso. E espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e fiquem com Deus.